Olá, seja muito bem-vindo ao aquecimento do evento O Ponto Certo. Nesse evento eu vou te mostrar como que você pode diagnosticar e aplicar a liberação miofascial no ponto certo da dor do seu cliente, seu paciente, já no primeiro atendimento de forma segura e assertiva. Eu sou o Ronaldo, sou professor de terapia manual e terapeuta manual especialista em liberação miofascial para casos clínicos de dor. O evento Ponto Certo acontecerá de 16 a 21 de setembro, sempre às 21h07, será totalmente online e gratuito. E eu tenho a honra de ter você aqui participando dessa jornada incrível junto comigo. Se por algum motivo você ainda não fez sua inscrição, basta clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e se inscrever gratuitamente. E antes de iniciarmos esse conteúdo de aquecimento, eu quero pedir carinhosamente que você curta, compartilhe esse vídeo com outro massoterapeuta e se inscreva aqui no meu canal. E agora, preste atenção em cada detalhe que te fará diagnosticar o ponto certo da dor do seu cliente já no primeiro atendimento. E hoje eu vou atender a Cleide. A Cleide tem dor em vários lugares do corpo. Eu vou deixá-la falar para você onde está a dor dela. Sim, eu vou fazer a avaliação dela também aqui ao vivo, tá bom? E aí a gente vai encontrar o ponto certo da Cleide, tá? Então, pelo que ela me falou, a dor dela já dura mais ou menos uns 6 anos, né? Mais ou menos uns 6 anos, aí vem a dor, ela vai no ortopedista, o ortopedista receita um remédio para ela toma esse remédio, né? E assim ela vai tocando a vida. Só que agora, há uns 4 meses, a coisa não tá passando, né? A dor não tá indo embora, não tá deixando ela livre. E aí a gente vai, então, avaliar ela e vai entender o que pode estar acontecendo, aonde está o ponto certo que está fazendo com que ela esteja sofrendo aí, então, já há 4 meses consecutivos com essa dor, tá bom? Então, ótimo dia a todos, sejam muito bem-vindos aí à nossa live e vamos tomar um golinho de café para eu ficar com a mão mais forte, né? E aí, ó, olha lá. Eu não sei se é bom ou se é ruim, entendeu? Mas vamos aí, né? Tomar aquele golinho. E para que a gente não fique com a live parada, eu peguei, né, imprimi respostas ou perguntas de vocês, tá? Que vocês colocam no questionário para a gente ir conversando durante a live também. Senão eu fico ali fazendo, concentro, né? E fica muito quieto, a gente não fala nada. Porque às vezes também tem vergonha de perguntar e acaba que não sai nada. Vamos lá. Pode levantar. Fala seu nome e para quem que você manda abraço agora nesse momento. Meu nome é Cleide, mando abraço para meus 3 filhos. Tá vendo? Cleide, antes de a gente começar, você autoriza a transmissão do seu atendimento? Autorizo. Tá, fala pro pessoal aonde que você tem dor. Pode falar das dores. Eu sinto dores no ombro direito, mas a minha dor maior é na lombar, que irradia pela coxa no lado direito e vai até o joelho. E essa dor me incomoda muito. Isso já incomoda há 6 anos, só que nos últimos 4 meses está pior. Isso, há 6 anos essa dor. E nos últimos 4 meses eu não tenho nem posição para dormir direito, porque aí eu deito, toda posição que eu coloco a perna direita, ela dói. Se eu coloco por cima, ela dói, se eu viro o lado contrário, ela dói. Essa dor não chega no pé? Não chega no pé. Ela para no joelho? Mas... No joelho, tá. Para no joelho. E quando começou isso? Lá há 6 anos atrás, você acha que teve algum movimento que começou isso? Teve. Eu fui costureira durante 32 anos e eu usava só o pé direito no motor da máquina. Então eu parei de costurar, faz 7 anos que eu parei de costurar, aí passou mais ou menos um ano, aí a partir disso eu vinha a ter essa dor constante. Quando eu estava costurando em ativa, eu não sentia cansaço, mas assim, dormia, levantava e a dor sumia. Depois ficava trabalhando e nem dava tempo de sentir a dor, né? Muito bem. Olha só, você
Pessoal, vocês me ouvem agora? Eu vou sem microfone, tá bom? Eu acho que deu alguma coisa, porque ontem também eu tava falando no Instagram e ele desligou. Então eu vou sem o microfone, beleza? Então tá bom. Olha só. A pergunta que eu tava fazendo foi o seguinte. A Cleide disse assim, ó, ela tem dor na lombar, que irradia para a perna, e isso já tem 6 anos que acontece. Só que nesses 6 anos, ela procurava o ortopedista medicava, ela tomava um remédio e toca a vida. Só que de 4 meses para cá, a dor dela tá aí, não sai, tá atrapalhando ela inclusive a dormir. Tá certo? Então uma pessoa que chega para você e fala para você assim, ó, eu tô com dor da lombar que vai para lateral da perna direita, eu tô com dor no ombro direito. E também tem um incômodo no joelho, é direito também, joelho? Direito. Joelho direito. A pergunta que eu te faço é, o que você faria com esse paciente? Quais são as áreas que você iria abordar nesse paciente? Fala para mim. Essa é a pergunta que eu te faço. Agora, eu sempre falo que quando a gente faz uma anamnese, a gente está levantando suspeitas. Sabe o que eu vou falar para você? Que o ponto certo da dor da Cleide, eu não avaliei ela ainda, eu vou avaliá-la aqui na frente de vocês. Só estou levantando uma suspeita. Tá? O ponto certo da dor da Cleide está aqui, ó, do lado esquerdo. Será? A dor dela na direita. Então, a dor está na direita. Mas eu tenho quase que certeza, por experiência, que o ponto certo vai estar aqui, ó, no psoas do lado esquerdo. É uma suspeita. Pode ser que eu vou avaliar agora e não tem nada a ver isso que eu estou falando. Tá? Mas sempre quando eu faço uma anamnese, eu tenho que suspeitar. Tá bom? Lógico, eu já tinha feito outras perguntas para ela. Estou resumindo aqui antes de a gente entrar no ar, senão fica muito longa a live. Tá? Mas enfim, eu suspeito que o problema está aqui. Psoas do lado esquerdo. Começou aqui. A minha suspeita é essa. Tá bom? Vamos ver se eu estou certo ou se eu estou errado. E é um caso interessante porque ela vai chegar em você e você vai fazer o quê? Trabalhar aqui, do lado direito. Mas vamos avaliar. Cleide, eu pedi para você ficar de frente para mim. Eu quero que você mostre seu umbigo. Tá ótimo. Só prende a blusa na coisa. Ok. Relaxa o braço. Isso, soltou. Ei, relaxa. Tá relaxado o braço? Pessoal, eu tô enganado, hein? Eu me enganei. Falo para vocês. Olha a mão da Cleide. A mão da Cleide está totalmente voltada para trás. A direita mais do que a esquerda. Quando a mão está voltada para trás, a questão não é a mão em si. A questão é o peitoral aqui, né? Tá rodando a mão dela para trás. E coincidência ou não, né? Do lado direito. Olha só que interessante. E quando ela roda essa mão direita para a direita, ela inclina a cabeça. Cara, que interessante, velho. Ela inclina a cabeça para a esquerda dela. Quem que inclina a cabeça para a esquerda? Quem que está fazendo essa inclinação da cabeça dela? Os escalenos. Cara, o peitoral está muito travado à direita. Os escalenos estão muito travados à esquerda. Mas agora me chamou a atenção, tá? Me chamou a atenção esse fechamento na lateral também, ó, do tronco dela. Eu tô achando que ela tá com o oblíquo do lado direito travado também.
Então você vai fazer o seguinte, Cleide. Coloca a perna esquerda à frente. Eu tô aqui, ó. Mais à frente. Joga peso nela. Não, muito, veio muito. Aí, tá bom. Menos ainda. Aí, tá bom. Levanta aquele braço lá. Sim, igual tá o meu. Flexiona o braço. Isso. Agora gira tronco, braço e cabeça pra cá. Gente, se ela tá girando pra lá, esse umbigo dela tem que sair do meio. O umbigo dela não sai do meio. Vai mais. Ó, ela tem que ela perde equilíbrio. Ó, isso aqui. Vou cair. Pode voltar, vou cair. Cara, olha aí. Quase, meu Deus. A dor tá aí agora? Aumentou ou não aumentou? Aumentou muito. Aumentou muito no movimento. O que nós vamos liberar na Cleide? Peitoral aqui, escaleno aqui e oblíquo aqui. Só isso. Ronaldo, uma dor da mulher é aqui. Tá, vamos liberar de novo. Peitoral aqui, escaleno aqui e oblíquo aqui. Não é possível. Cleide, vem aqui, Duda, que tá longe, tá sem microfone. Fala para esse pessoal, você é uma artista minha contratada? Não, de jeito nenhum. Antes fosse, né? Antes fosse uma dona de casa, Dona de casa com dor, certo? Dona de casa com dor. Estou falando isso galera, para que não reste dúvida depois, pelo amor de Deus. Ai, Deus. Tá? Porque as pessoas vêm e falam assim, aquele gordinho lá contratou essa pessoa, não estou contratando ninguém. E aí você vai falar assim, não, pode arrumar a camiseta. Você melhorou a dor dela porque a tua técnica que é diferente. Cara, não é técnica, velho. É o processo. É a avaliação. A gente tem uma plaquinha que tem todas as posições. Quando eu acho a disfunção de acordo com o que está na plaquinha, eu vou liberar. Mas cadê a plaquinha? A plaquinha, para mim, já está aqui. Ó. Muitos alunos do mecanismo já estão com a plaquinha aqui também. Quando a gente está fazendo as imagens, já sabe o que vai acontecer. Você viu, eu suspeitei do Pessoa do lado esquerdo dela. A minha suspeita está errada. Não estava lá. Se eu vou só pela suspeita também, eu ia errar. Entendeu? E se eu nem suspeito, eu ia errar mais ainda, que eu ia mexer só ali na dor dela. Vamos lá. Deixa eu ter que trazer bem pra cá. Porque eu vou ter que fazer o peitoral. Primeira coisa que eu vou fazer é o peitoral, galera. Do lado direito. Pode deitar lá. Coloca aquela colada de café, né? Vamos. Pra ganhar força. Forte. Energia. Tirando a minha dor. Não, tira. Isso é o mais fácil. Flexiona os dois joelhos. Muito bom. Vamos lá então. Essa técnica aqui é uma técnica muito difícil. Olha, não sei se vai conseguir fazer ela. Tem que ter muita experiência para fazer, entendeu? É muito difícil. Sabe como é que é? Você vai evitar a massa do seio da mulher. Tá? Você não vai colocar a mão em cima da massa do seio da mulher. Aí você tem a massa do seio e você tem a clavícula. Você vai vir aqui e você vai fazer assim, ó. Encostar a mão abaixo da clavícula. Ronaldo, quanto de pressão que você coloca? O peso da tua mão. A pressão é o peso da mão. Você tira a pressão da mão? Não, é o peso da mão. Tá? Se você segurar o peso da sua mão, o teu braço vai começar a tremer. E aí você vai gerar mais tensão no paciente do que liberação. Se você colocar força, mesma coisa, o teu braço vai começar a tremer. Você vai gerar mais tensão no paciente. Então sempre é o peso da mão. Imagina que você chegou, sentou numa mesa ali, na cadeira, na frente de uma mesa, e colocou a mão numa mesa. É isso. Tá? Mas só isso. É só isso.
Mas por que libera então? Porque aí a gente usa as propriedades do tecido conjuntivo, que é o nosso alvo, né? Porque o nosso alvo é melhorar o deslizamento nessa área que está disfuncional. Então a gente usa as propriedades do tecido para liberar ele. Então se eu quero deslizar, eu tenho que pedir para o meu paciente fazer movimento. Tá ou não, mas só o movimento não libera. Não libera. Mas quando eu coloco a mão e faço o primeiro passo da liberação, eu gero um calor. Ou seja, o tecido conjuntivo tem uma propriedade que chama esterese. Tá? Essa esterese é a capacidade que esse tecido tem de acumular energia. Então ele aquece. À medida que esse tecido aquece, a minha mão aprofunda e chega a nível de fáscia superficial. Tá certo? Beleza. O tecido aqueceu, minha mão aprofundou. Eu tenho que fazer o segundo passo, que na verdade o segundo passo eu já faço a partir do momento que eu toco na pessoa, que é a minha intenção. O que eu quero que aconteça enquanto eu estou tocando numa pessoa? No caso dela, eu quero que ela melhore a dor na perna direita dela. Ronaldo, mas você não está tocando na perna direita. É isso aí, meu amigo. Esse é o grande erro da terapia manual. Pessoa procurar você com dor na lombar, se mexer na lombar dela. Esse é o grande erro. Tá? Ok, então o segundo passo é a minha intenção. Qual é o terceiro passo? A direção. Tem uma direção que a pele vai arrastar menos. Então se eu levar para o meio, ó, a pele vai bem para o meio. Se eu levar para baixo, ela já enrosca. Se eu levar para cima, tá bem solto. Se eu trouxer para cima e na minha direção, também tá solto. Se eu trouxer para baixo e na direção da mão dela, aí já prende bem mais. Então eu vou dar um totozinho nessa direção aqui. Isso é a direção. Só que esse totozinho, essa tração que eu faço na pele dela, eu só vou usar depois que minha mão aprofundar no tecido. E o quarto passo é o movimento. Eu vou pedir, Cleide, que você faça esse movimento aqui, ó, empurrando o braço para cima. Isso, ó. Ela vai fazer isso 5 vezes, não agora, tá? Só a hora que a minha mão afundar e eu der a tração. Então, afundou minha mão, percebi que minha mão afundou. Eu faço a tração e falo para ela, faz 5 movimentos. E não tiro mais a tração. E vou pedindo os movimentos repetidas vezes de 30 a 40 segundos, um ciclo do outro, tá bom? Tenho que ter muita atenção quando eu peço o primeiro ciclo de movimento, porque é esse primeiro ciclo de movimento que me dá a percepção de como está a rigidez do tecido dela. E eu quero fazer o quê? Eu quero melhorar o deslizamento entre tecidos para que a rigidez desse tecido diminua. É isso, tá bom? Simone. Bom dia, mestre! Estamos de malas prontas já para o final de semana, com energia renovada para a última aula do presencial. Vamos tacar fogo na... Não, pelo amor de Deus, na caixa d'água não. Lembra disso? Meu Deus do céu. Não. Baixa essa energia, esquece esse negócio. Meu Deus do céu. Esquece esse negócio aí. Assim, qual é, e uma coisa que eu acho que é muito importante, você, se por um acaso chegou aqui hoje, que não me conhece, tá vendo esse trabalho que a gente apresenta aqui na internet pela primeira vez, a primeira coisa que você tem que entender é quem é o Ronaldo na internet. O Ronaldo na internet, ele tenta ajudar terapeutas manuais. Quem são os terapeutas manuais, gente? O massoterapeuta, o reflexoterapeuta, o fisioterapeuta, até o profissional de educação física. Enfim, as pessoas que trabalham tentando de alguma forma melhorar a vida de outras pessoas com as mãos. Então eu tento ajudar esse pessoal a massagearem o ponto certo das dores dos seus clientes, dos seus alunos, dos seus pacientes. Como que eu faço isso? Tentando guiá-los para chegarem no ponto certo.
E quando eu falo chegar no ponto certo, é diferente de chegar no ponto da dor. Porque quando eu não chego no ponto certo, eu me torno inseguro em relação àquela massagem que eu estou fazendo no meu cliente, no meu paciente. Tá? Então, o Ronaldo na internet ele ajuda terapeutas manuais a terem a segurança que eles precisam para massagearem o ponto certo das dores dos seus clientes, dos seus pacientes, desde o primeiro atendimento, de uma forma simples e, de novo, né, segura, assertiva. Tá bom? É isso que eu faço aqui. Beleza? E olhando para isso, uma pessoa me pergunta assim: como dominar as técnicas de terapias manuais? Bom, eu acredito que a gente pode ser bom em várias coisas. Bom. Mas se eu quero ser excelente, eu preciso me aprofundar em uma coisa. Tá? Até porque senão a gente fica doido. Não é verdade? Então, dentro da terapia manual, eu passei pela quiropraxia, eu fiz um curso chamado MCMT, que era sobre técnicas osteopáticas, eu fiz terapia de pontos gatilhos, eu fiz técnica de energia muscular, tudo isso eu fiz cursos a respeito. Mas o que eu resolvi aprofundar foi na liberação miofascial. E mesmo tentando ser excelente liberador miofascial, né, manual, que eu também não gosto de usar instrumento, não é porque eu acho que é ruim, é que eu não gosto de usar, só por isso. Então, tentando uma excelência nisso, eu não conseguia ter os resultados que eu gostaria de ter. E aí a gente sai experimentando, testando, pesquisando formas de avaliar os clientes, os pacientes, antes de aplicar uma técnica manual. Tá? Então, a questão hoje, tá? 14 anos depois, eu posso dizer para você o seguinte, que a questão não é a técnica é muito fácil. Você respeita as propriedades do tecido, principalmente o tecido conjuntivo, e você vai conseguir fazer a técnica. Isso é muito fácil, é o toque. É simplesmente tocar. Agora, dominar os resultados que você quer ter com a técnica depende de avaliações. Depende de você chegar ao ponto certo. Ser seguro em relação àquilo que você está fazendo depende de chegar ao ponto certo. Depende de um processo organizado de trabalho que te leva a esse ponto certo. Que é o que eu faço aqui e tento mostrar para vocês sempre. Entendeu? Então, dominar as técnicas, na verdade, não é dominar as técnicas, é dominar um processo que te traz resultados. Essa é a questão. A partir do momento que você passa a dominar um processo que te traz resultados, cara, ninguém te segura mais. E sem falar na satisfação que é ouvir a gratidão das pessoas, ouvir o obrigado das pessoas. Né? Isso. É dessa forma. Ó, agora já afundou, o que eu vou fazer? Eu vou dar a tração para cá, que eu falei, não? E vou pedir para a Cleide fazer 5 movimentos. Vai. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Descansa. Eu vou esperar ali 30, 40 segundos, se eu não falar demais, né? E aí eu vou pedir o movimento novamente. Não perco mais a tração que eu dei para cá, tá bom? Uma pergunta bastante interessante. Levando em conta que o organismo de cada ser humano não é uma matemática exata, e não é mesmo, tá? O que serve para um não serve para outro. A sua técnica se aplica a todos? Olha só, uma pergunta bastante inteligente, mas que no final das contas está preocupado com a técnica. E quando eu me preocupo com a técnica, quando a técnica é minha maior preocupação, por trás disso eu estou querendo dizer o seguinte: olha, tem uma forma de... tem uma sequência de técnicas que eu aplico para quem tem dor no joelho.
Tem uma sequência de técnicas que eu aplico para quem tem dor na lombar? Tem uma sequência de técnicas que eu aplico para quem tem dor na cabeça? Não é isso, tá? Isso é receita de bolo, isso não existe. O nosso trabalho, ele respeita a individualidade biológica. O que a gente construiu foi um protocolo de avaliação. E cada ser humano, de acordo com as interações que ele tem com o meio onde ele está inserido, apresenta um conjunto de disfunções dentro desse protocolo. Normalmente as pessoas vêm com conjuntos disfuncionais. Entendeu? E cada ser humano tem o seu conjuntinho disfuncional dentro. Então, o posicionamento que a gente usa, o protocolo, é um protocolo padrão. Mas cada pessoa vai apresentar o seu conjunto de disfunções dentro desse protocolo. Você entendeu? Por isso que é tão rico e por isso que é tão eficiente o resultado. Então a gente respeita a individualidade biológica. A gente não vai ter pessoas com dores lombares na mesma área com a mesma disfunção, porque cada um tem o seu contexto de vida, cada um tem as suas interações com o meio onde está inserido, entendeu? E aí ele continua a pergunta, ele ou ela, não lembro o nome, não coloquei o nome aqui. Todos têm resultado positivo? Olha, eu posso dizer que 85% tem resultado positivo na primeira sessão. 10% precisam de mais sessões. 5% vão cair naquelas doenças, casos de doenças severas, que aí a gente não tem o que fazer. Tá bom? Mas o resultado é muito alto mesmo. Vai de novo, Gleide. 1, 2. Ele deu até um estalinho. 3. Vai. Comenta mais. 4. Vai. 5. Dou a tração de novo. Parece que você tá ficando meio bêbado de sono. O que tá acontecendo? O braço tá... O braço tá mole. Tá. Isso é o ponto certo, gente. Isso é fantástico. Ainda a gente tem poucos terapeutas manuais no Brasil fazendo isso. Então, quem ainda entra, bebe água limpa, né? Pouquíssimas pessoas fazendo isso. Um país que tem só de pessoas com dor crônica, em torno de 60 milhões de pessoas com dor crônica, então a gente tem muito poucas pessoas fazendo isso. Então, é uma oportunidade de trabalho muito legal, que além de você, de fato, mudar a vida das pessoas, você também se sente muito realizado com um trabalho desse tipo, tá bom? Aí tem uma pergunta aqui que eu achei interessante também. Como convencer o cliente que esse tratamento é realmente eficaz? Deixa eu te falar uma coisa, você que fez essa pergunta. Você não tem que convencer o cliente, tá? Na verdade, a primeira pessoa que tem que ficar convencida é você. Quando você não confia em si mesmo, como que você vai querer que o teu cliente, que o teu paciente confie em você? Se você mesmo não confia em você, por que o cliente tem que confiar? Eu vou te dar um outro exemplo, mais lógico. Você, muitas vezes, tá? Você, muitas vezes, vai e fala assim, nossa, eu queria ter mais confiança do meu cliente. Eu queria que o cliente confiasse mais em mim. E eu não estou falando que todo mundo aqui faz isso, tá? Mas é um exemplo só para você entender aonde eu quero chegar. Então você quer a confiança do cliente. Aí você vai lá, compra alguma coisa, sei lá, compra qualquer coisa. E você parcela essa coisa.
E o que acontece? Você paga uma, duas parcelas e depois não paga mais. Aquela pessoa a quem você está devendo não vai perder a confiança em você? Vai, professor, vai perder. Então, isso é a mesma coisa que acontece com o teu cliente quando ele não confia em você. As suas ações levam à desconfiança. Tá? Porque tem um cara que chama T. Harv Eker. Ele fala assim, ó. Como você faz qualquer coisa é como você faz tudo. Como você faz qualquer coisa é como você faz tudo. Então a gente precisa pensar sobre isso. Tá? Pensar sobre isso. Isso é muito importante. O Felipe Martins fala lá no Instagram assim: tenho confiança no curso. Isso eu aposto, professor. O resto, a prática ensina com maestria. Exatamente. Né? A aplicação, a repetição daquilo vai levar a gente à maestria, a constância em algo. Entendeu? E aí, voltando à questão do convencer o cliente que a técnica é eficaz, né? Sempre a técnica, o tratamento é eficaz. Cara, você não tem que convencer ninguém. As suas ações devem mostrar quem você é. Primeira coisa, por isso que eu falei dessa questão dos boletins, né? Sabe aqueles boletins? Ah, não vou pagar mais não. Ah, não usei isso aqui. Ah, já que eu não usei, deixa quieto. Entendeu? Cara, depois você quer que o cliente confie em você. Você como cliente não é confiável. E eu não estou generalizando, mas você sabe que tem gente que faz muito isso. Faz isso e depois quer a confiança do outro. Entendeu? Então, como a gente faz qualquer coisa, como a gente faz tudo. E aí, quando eu quero, então, convencer o cliente, eu nunca vou convencer o cliente. O que vai levar um cliente a ter segurança no atendimento que você faz é os resultados que você mostra. Eu não convenço nenhum cliente meu. Nenhum. Eles vêm até mim por conta do meu resultado. Eles vêm até mim porque outra pessoa me indicou. A outra pessoa já convenceu ele por mim. Porque eu dei um resultado para ela e agora não tem mais dor. Então, a pessoa vem. Vou ver de novo. Dormiu aí. Apagou. Você vê se está preso. Nossa, olha quanto está. Olha. De novo. Pode empurrar mais. 2, vai lá. 3. Nossa senhora, nem estava preso aqui. 4. 5. Aí, ó. Uma vez fizer, ó. Nem precisou beber, ó. Tá vendo? A pessoa fica. E aí, tem uma pergunta aqui da Lindinalva no YouTube. Lindinalva Viana de Carvalho. Quais técnicas aprende no curso? Tá vendo como que eu falo? Quando eu falo com vocês, ó. Esse negócio de técnica tá arraigado no terapeuta manual, no massoterapeuta. Cara, o problema não é técnica. Tá? A preocupação tinha que ser sempre em: eu vou aprender a chegar no ponto certo? Essa é a preocupação maior. Mas, lógico, no curso tem todas as técnicas, para o corpo inteiro. Tá bom? Dos pés à cabeça, literalmente. Tá bom? Dos pés à cabeça. Mas esse nunca é o problema do terapeuta manual. Tá? Porque se você chegar tocando em qualquer área do corpo, do jeito que eu estou tocando aqui, vai dar certo. A questão é: você está no ponto certo? Sabe aquela história? Você está apertando o parafuso correto? Essa é a questão. Técnica. Você nem precisa de mim para técnica. Vai no YouTube. Vai lá no meu Instagram, tem um monte de técnica lá. A questão é: você está no ponto certo? Certo?
é chegar no ponto certo. Então, entrando na 21ª turma do Mecanismo X, você vai ter mais segurança e vai conseguir chegar no ponto certo. E se você acha que os resultados já são bons, eles vão ficar ainda melhores. E se você é inseguro com o resultado, você vai deixar de ser inseguro. Essa é a real, galera. Mexe no. Vai. Para. Ó. Virou uma gelatina aqui, ó. Derreteu. Ó. Eu vou repetir para você, porque às vezes pode ter chegado depois, né? E a Kátia fala assim, quero muito aprender a chegar no ponto certo. Bora, Kátia, bora aprender a chegar no ponto certo. A Cleide tem uma dor na lateral da pelve, na lombar, desculpa, que vai para a pelve direita e desce para a perna. Eu mexi no peitoral dela. Ela tá aqui apagada de sono agora, ela não sabe nem onde ela tá mais. E eu já tenho certeza que a hora que ela sentar aqui e eu pedir para ela andar, a dor que ela tava aqui já vai ter amenizado assim absurdamente. Quem aí acredita nisso? De novo, ela não é uma artista, eu não contratei ela, tá bom? Eu nunca atendi ela nenhuma vez. Tem pessoas às vezes que eu já atendi uma ou outra vez, ela nunca atendi. É a primeira vez. Tá bom? Senta aí, Cleide, põe o pé no chão. Tá, peraí, eu ia perguntar pra ela, sempre pergunto. Você tá zonza? Já olhou pra ele e falou, tô tonta? Fica aí, não levanta. Espera um pouco, tá bom? É um efeito estranho, né? O braço não tô nem sentindo. Chega perto dela pra falar. Fala de novo. O braço eu não tô sentindo. Eu não sei se vocês ouviram, mas o braço eu não tô sentindo. Porque a pessoa, quando tá muito travado uma área, e o toque ele é bastante profundo, né? Quando a gente faz, não é porque a gente aperta, eu espremi você, só coloquei a mão vai afundando, vai afundando. Então o toque é bastante profundo, a pessoa fica meio zonza, né? E aí por isso que ela tá falando baixinho, entendeu? A hora que passar uns dias, você vai levantar e você vai andar pela sala, tá bom? Mas enquanto tiver zonza, não levanta. Espera um pouco. Ah, tá estalando. Tá instalando? Nossa, até aqui assim. Por isso que você tinha dormido. Olha mesmo. Gente, olha aqui, tem uma pergunta interessante aqui, né? Eu acho que eu até li essa pergunta outro dia, não lembro. Vou mudar a folha aqui. Fala assim, por que fazer liberação miofascial tem que ser dolorido? Fazendo liberação a Cleide. Você viu a Cleide gritando aí? Você viu tirando sangue da Cleide, deixando ela roxa, alguma coisa assim? Pelo contrário, dormia. Dormiu até. Né? Então é meio fake esse negócio, né? Ou seja, você vê umas coisas na internet que você acha que é liberação. Não é liberação. Tá? Liberação, eu tenho que entender que eu tenho um alvo, que é o tecido conjuntivo, né? Que é a fáscia. Então eu tenho que aprofundar o toque nesse tecido. Esse tecido ele é um colóide. O que é um colóide? É uma estrutura que tem componente sólido e componente líquido. Então a fáscia tem colágeno, tem ácido hialurônico, por exemplo. Então isso faz ela ser um colóide. Esse colóide, normalmente, quando ele está em uma área disfuncional, ele está em um gel. Ele é um gel, ele é uma gelatina. Entendeu? E ele é regido por uma lei que a gente chama de lei de Hooke. O que é a lei de Hooke? Quer dizer que quanto mais resistência, mais força eu colocar sobre esse tecido, mais rigidez ele me devolve. Então essa história de ficar fazendo a pessoa ficar toda roxa, toda machucada, isso não é liberação, gente. Tá? Porque você não tá... Pode ser qualquer tipo
de outro tipo, pode ser qualquer outro tipo de massagem, mas liberação não é. Tá? Iva, bom dia, família MacX, Ponta Grossa, Paraná, turma 12, já certificada, graças a Deus, e atuando, tirando as dores das pessoas. A Iva fala isso no Instagram. Professor, pode acontecer, a Brígida no YouTube, tá? Professor, pode acontecer de ficar 1 hora num ponto e não liberar? Pode. Tudo bem. Espera-se 1 semana e depois de 1 semana volta a técnica no ponto que não está liberado ainda. Quando isso acontece, a gente fala que essa pessoa está vivendo uma deformação permanente, plástica ou permanente. Quer dizer que não vai sair, não. É só o nome é permanente, mas tem como ser revertido. A questão é que você vai precisar de mais trabalho na mesma área. Tá? Mas não é tão comum, não. Não é tão comum. Beleza? E aí, como é que tá as mãos dele? E o sono? Tá aí. Tá um pouquinho mesmo. Levanta. Vê se tá as mãos. Tá. Certeza? Pode andar. Ó, Olha. usa até as pernas. Fica perto da Duda, eu vou te perguntar uma coisa. Um pouquinho pra... Pode ir um pouquinho para trás. Fala para o pessoal, como tá a sua dor na perna direita agora? Eu tô sentindo a perna leve, parece que relaxada, assim, sem força, sem dor, sem nada. Pressão. E aqui o braço também. Esse lado direito meu tá todinho assim, dormindo. Quer ver uma coisa interessante, gente? Eu vou até perguntar para a Cleide. Parece que jogaram gelol na tua perna por dentro, assim? Isso, tá sentindo assim um gelado por dentro, assim, parece que tá assim uma coisa refrescante. É porque, galera, você mexe na rede, entendeu? Quando você mexe numa área disfuncional, a mão dela não para, ela não consegue. Vai ver que ela mesmo tava liberando, ela tava mexendo a mão, ela tava... Porque fica muito estranho, cara. Muito estranho. E até os pés eu tô sentindo. É mesmo? Até nos dedos. Os pés eu tô sentindo, parece que é um gelado de dentro pra fora. Então você imagina o quanto o teu corpo estava vivendo sufoco aí há anos, né? E não era nada de lá. Na verdade, pode até ser da tua profissão, mas sabe de que movimento da profissão, Cleide? Olha aqui pra mim. Esse aqui é. Sabe? Costureira ficou. Ai, muito tempo assim. E aí, galera, é um ponto muito importante para eu levantar uma questão para vocês que Anda falou na década de 80 e ninguém deu muita importância. Sabe o que o Yanda falou na década de 80? Quando você cansa os olhos e você muda a posição dos olhos, você altera a posição da pelve. Então, quando ela cansou os olhos, ela alterou a posição da pelve. Só que para trabalhar com costureira, pode ver, muitas colocam um negócio que ela tem que ver assim, ó, pertinho do olho. Pode ver, essa é a postura da costureira. É uma cultura delas, elas trabalham aqui assim, ó. Então isso cansa muito o olho. E olha como fica o ombro dela, ó. O peitoral carrega demais. Isso mudou a posição da pelve dela. Por isso que a pelve dói. A gente acha um ponto funcional, melhora isso, a pelve volta à posição. O sistema nervoso pira, ele fala assim, uai, não estava assim até agora. Por isso que ela sente essa questão gelada, volta a sentir o pé de uma forma diferente. Porque o tecido conjuntivo não é um tecido inerte. Tá? Ele tem muita terminação nervosa livre. Essas terminações respondem em rede. Não tem fim dentro do corpo, cara. É isso que eu tenho que falar direto. Ah, esses terapeutas manuais me ouvissem. Ai, se Deus me ouvisse, mandasse pra mim. Gente, pelo amor de Deus, cara. Presta atenção no que o Gordinho tá falando pra vocês. A gente tem muita gente sofrendo com dor nesse país. Na verdade, no mundo. E nós não temos profissionais capacitados para lidar com essas pessoas. Apesar do ego de muita gente achar que fazer esse profissional achar que está capacitado, não está. Tá? Não está. Mas eu vou fazer o quê? Estamos aí, né? Aqueles que acreditam estão cada vez mais assim, ó. Sem prometer dinheiro para ninguém. Ah, vai lá que ele deita, assim, o novo eu quase caio aqui agora. Ah, eu tô sem o tênis, gente, porque eu fui jogar handball domingo
Os dois calcanhares teve bolha, cara. Colocou um tênis que eu não estou acostumado a jogar com ele. Certo? Esse é um golinho. Pera aí, deixa eu pegar um golinho de café lá. É, né? Olá. Bom dia. Bom dia, como vai você? 5 anos da família dele. Vai jogar com a família agora. Não, isso é família. Não. Culpa de quem? Tô tremendo. Ah, da minha família. Vamos lá. Agora uma bolinha de café aqui. Vamos liberar os escalenos. Ó, vira a cabeça para lá. Vira a cabeça. Só a cabeça. Pode virar tudo. Isso. Agora nessa posição, Cleide, eu vou pedir para você levantar a cabeça da maca. Ó, quando ela levanta a cabeça da maca, o Econ salta aqui, ó. Para eu acessar os escalenos, eu vou entrar atrás do Econ. Aí ela vai descer, ó. Só coloquei minhas polpas digitais. Ela traz a cabeça ao normal agora. E eu vou encostar a face lateral dos meus dedos em todo o pescoço dela aqui, ó. Só encostar mesmo, tá? Aí essa liberação, ela tem também os 4 passos, só que eu não uso o terceiro passo. Porque o pescoço é uma área muito sensível, tá? E a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas é só encostar a mão que não vai ter perigo. O primeiro passo é o contato, que é o que eu estou fazendo. O segundo passo, e sempre vai existir o segundo passo em qualquer tipo de técnica, é a minha intenção. O terceiro passo é a direção, que aqui eu não vou usar, tá? E o quarto passo é o movimento que eu vou pedir para ela erguer e abaixar o queixo sem tirar a cabeça da almofada. Fazer o movimento de cima, sem tirar a cabeça da almofada. E volta. Até o máximo que você conseguir. Quando ela faz isso, ela movimenta esses músculos do pescoço. Vai e volta, sem parar. Sem tirar a cabeça da almofada. De novo. Isso. Ela vai fazer isso quando eu pedir por 5 vezes, tá bom? Pode relaxar. Pode relaxar. É isso aí, meu povo. Bom dia, Vilma. Você tá bem? A Lindina Alva pergunta para mim assim: como é cobrado o atendimento? Por sessão ou por pacote? Isso é uma estratégia que você pode escolher, tá bom? Eu, Ronaldo, só cobro por sessão, tá bom? Eu só cobro por sessão porque eu prefiro cobrar por sessão. Tem aqui profissionais aqui que fazem pacote. Por quê? No mecanismo, o legal é que você sabe quantas sessões você vai precisar para melhorar, para devolver a esperança para aquela pessoa que tem dor. Porque o número de sessões ele é de acordo com o número de disfunções, que nem a gente chama no mecanismo X, pelo número de aberrâncias que aquela pessoa apresenta. Entendeu? É assim. Então eu prefiro cobrar por sessão, mas como a gente tem essa possibilidade também de saber quantas sessões a gente precisa, a gente pode vender o pacote. Eu não gosto, tá bom? E outra coisa, já que você perguntou, todos os meus atendimentos são pagos antes. Eu não marco horário com ninguém sem a pessoa pagar antes. Tá bom? Não marco. Ah, mas não marca então. Não vamos marcar então. Ah, mas é porque... Entendi. Ó, Maria das Dores. Graças a Deus ontem consegui o sucesso a tirar a dor do meu paciente. Avaliei e toquei no ponto certo. Obrigado, professor. Coluna destravada. É isso aí, cara. Imagina, a Cleide já ficou zonza liberando o peitoral. A hora que liberar essa escalena aqui, então... Nossa. Aí eu não sei nem se nós vamos conseguir fazer a liberação do oblíquo. Porque se ela tiver muito zonza, eu não vou fazer, tá bom? Porque senão é até perigoso. A pessoa tem uma lesão aí. Tanto que vai ficar zonza. Nossa, vocês não têm ideia de como tá rígido esses escalenos. E assim,
Às vezes você pode cair na bobeira de tocar na pessoa, sentir que está rígido e querer forçar um pouquinho mais. Não faça isso, tá? Deixa a mão quietinha ali. Deixa o organismo do outro entender que você é amigo, entendeu? Que você está ali para ajudar. Não deixa o organismo do paciente entrar numa disputa de poder, tá? Emiluçante. Deixa eu mostrar uma coisa para você, ó. Pega aí, por favor. A canequinha. Ó, emiluçante. Lembra disso aqui, ó? Ó, bom dia pra você, ó. Cafezinho da hora, ó. Gratidão pelo presente, tá bom? Tudo bem aí? O que você tá sentindo? Uma dor aguda, bem onde está o dedo. Tá sentindo dor aqui no dedo? Bem profundo. Tá. Mas tá tudo bem. Bom, tô. Não tá forçando demais não, né? Não. Eu não tô forçando demais. Não. Não tá. É como se tivesse uma agulha enfiada. Vê, mesmo eu tocando só ali com o peso da minha mão e na polpa digital, né? Não é com a ponta do dedo, na polpa digital, ela tá sentindo como se tivesse uma agulha enfiada ali. Imagina, gente, quanto tempo ela já não tá com isso aqui travado. Que a dor começou há 6 anos. Mas travamento pode vir de antes, né? Começou o travamento, o corpo foi se adaptando, né? E aí chegou uma hora que ele não teve mais onde se adaptar, começou a dor. Olha só que interessante, né? Tomar uma boladinha ali. Duda, eu pedi um favor pra você de novo. Eu esqueci a folha aí. Não vamos ficar quieto aqui, que o pessoal pergunta pouco. Posso aprender e fazer a liberação? Posso aprender, né? Deixa eu ver o que a Vilma colocou ali. Não, o que eu falei, agora sim. Ontem foi dia de paciente travada. Só deu para tirar as fotos, né, capturar as fotos da imagem anterior, posterior e das laterais. Chegou chorando e saiu sorrindo. O marido dela perguntou: onde conserta um, conserta dois. Ela coloca risos. A Vilma Araújo falou isso lá no Instagram. E a pessoa pergunta aqui pra mim, perguntou no questionário, na verdade, né? Posso aprender o mecanismo X e fazer a liberação em mim mesmo? Veja, as áreas que você consegue alcançar, você até consegue se auto-liberar. Mas dependendo de onde tiver a disfunção, você não consegue se auto-liberar. Entendeu? E essa é a grande questão para a auto-liberação. Mas mesmo assim, a gente tem pessoas, por exemplo, a Valéria, que eu conversei com ela, hoje ela é aluna do mecanismo, já está certificada, ela se auto-aplicou as liberações e ela estava quase não andando, arrastando de dor na perna. E ela se auto-aplicou e melhorou. Tá? Então, depende da estratégia que você faz para tocar, descobrir o ponto certo e consegue fazer. Agora a questão é como fazer esse toque, né? Tem áreas que você não vai alcançar. Olha só, é uma pergunta interessante. Como posso aprender mais para oferecer o melhor? Veja só, a percepção do seu paciente, do seu cliente, em relação a que você está oferecendo o melhor, de novo, está atrelada aos seus resultados. Tá bom? Às vezes me dá a impressão que a gente quer enfiar a goela abaixo dos clientes, dos pacientes, a terapia que a gente faz. Tá? Quando na verdade o erro está no começo. Quando você está começando a aprender algo, você tem que mostrar essa experiência do que você está aprendendo para outras pessoas.
Por exemplo, você tem que doar atendimentos no começo para que as pessoas experimentem isso que você está fazendo. E a partir do momento que aquelas primeiras pessoas experimentam um processo organizado de trabalho, elas começam a indicar seu trabalho para outras pessoas. Tá? Se pessoas não vivem a experiência do que eu faço, elas não conseguem dizer, por exemplo, para outras pessoas se o que eu faço é bom ou ruim. Ela não viveu a experiência do que eu faço. Agora, viver a experiência de... Tudo bem, Cleide? Viver a experiência de algo precisa ser vivido a partir de um processo, gente, pelo amor de Deus. Por que a partir de um processo? Porque o que você faz com uma pessoa, no atendimento de uma pessoa, você precisa fazer com a outra. Como assim, Ronaldo? Por exemplo, se o teu paciente chega aqui hoje e você oferece cafezinho para ele hoje, amanhã, quando ele chegar, você tem que oferecer cafezinho para ele de novo. Isso faz parte de um processo de atendimento. Porque até isso o paciente narra para a pessoa que ele quer indicar para você. Então, se para um você oferece café, para outro você não oferece café, fica confuso o paciente falar o que você faz. Então, quando eu falo de processo, não é só o processo que você usa para atender, mas é todo o seu comportamento quando está na frente do cliente. O cliente não precisa saber como que você faz a avaliação, mas ele precisa saber que você faz a avaliação. E que se você avaliou ele, você vai avaliar a pessoa que ele te indicar. Então, quando você tem um processo, esse processo dá previsibilidade daquilo que você faz para a pessoa que você está atendendo. E se isso dá previsibilidade, o que acontece? Ele consegue indicar para outra pessoa o que você faz. Porque ele consegue falar as etapas do processo. Agora, se você não tem um processo, o cliente não sabe falar o que você faz. Tá? Aí fica nessa, né? Ai, como é que eu faço para eles darem valor ao meu trabalho? Ai, como é que eu faço para eles reconhecerem o meu trabalho? Cara, é o resultado. E o resultado está sempre atrelado a um processo. Eu não sou mágico. Eu cheguei no ponto certo da Cleide aqui. Não é porque eu sou mágico, minha técnica é melhor. Não, não é a técnica, cara. Existe um processo por trás. A plaquinha de $1 milhão está por trás. Vai lá, ergue abaixo o queixo, Cleide. Vai. 2. Vamos lá. 3. Vai. 4. Mais 1. 5. Relaxa. Tá quase solto. Mas prendeu muito. Muito bom, muito bom. E tem uma outra pergunta aqui assim, ó. Tem várias perguntas aqui, né? Como começar sem medo? Atrelado a um processo. O medo, a insegurança que você tem muitas vezes de começar é porque você não tem segurança no processo. Se você tem um processo que já foi aplicado, já foi testado, já tem um monte de gente tendo resultado desse processo, ele é fácil de fazer, ele é assertivo, ele é seguro, pronto. Eliane Soares fala, o MacX é um processo, exato, é um processo testado, comprovado. Quando você vê um monte de gente que está aí, ó, que vive esse processo, que coloca os relatos aí. Tá? Enfim. Ergue abaixo o queixo. Vai. Vai. Nossa, que dor. Doeu muito? Nossa. Vai. Vai. Uia.
outro pescoço. Vai. Pode sentar lá e colocar o pé no chão. Quanto o João pergunta assim, professor, com o seu tempo no mercado, como você avalia para cobrar o atendimento? Cara, vai muito da região onde você tá certo? A gente também não pode sair muito, né, desse patamar. Qual a cidade que você tá? Qual o estado? Para mais ou menos eu te dar uma ideia. Depende muito da região. Assim, se eu olhar para o personal trainer, por exemplo, o personal trainer cobra, sei lá, vou dar um exemplo, tá? Que é a vida nossa aqui. O cara cobra, sei lá, R$100 a hora dele. Tá? A sessão do mecanismo tem que cobrar pelo menos 150. Então você tem que cobrar pelo menos 50% a mais do que a tua hora de personal. Pelo menos. Tá? Blumenau, Santa Catarina, a gente tem o Fernandão aí. A gente tem também a Juscelia aí, que é da turma 3. Né? Eu creio que aí você pode cobrar no mínimo, uns R$150. Tá? No mínimo, assim, começando. Tá bom? Começando. Depois pode cobrar bem mais, já. Bem mais. Das 11? Passou. Passou? Você pode andar. Vamos fazer a pergunta pra você. Como tá a dor na perna? Tô sentindo leve. Não tem dor na perna? Não. Ué, mas não mexi na tua perna? Parece que ela tá leve agora, ó. Relaxada. Ó, você vai ficar bastante zonzo hoje ainda, tá? É normal. Não é que vai ficar zonzo, você vai ficar meio fora do ar, meio fora da casinha. Então, não treina hoje, não treina amanhã. Não faz isso nem hoje nem amanhã, tá bom? Por conta do risco de lesão, dessa sensação de estar fora da casinha. Qual a mensagem, Cleide, que você deixaria para os terapeutas manuais? Você como paciente, uma pessoa com dor, que tinha dor, graças a Deus. Eu deixaria a mensagem que vocês pudessem usar suas mãos com muito carinho, muito amor e dedicação, porque a mão de vocês é uma bênção pra gente, porque realmente tira a dor. A minha acabou tudo, principalmente nessa última que fez aqui. Olha, eu senti uma dor muito aguda, muito grande aqui, quando estava liberando. E agora eu estou me sentindo leve, graças ao bom Deus. E eu não suportava mais ficar tomando anti-inflamatório, porque aí mexia com o estômago e tirava até a fome da gente para comer. E à noite eu não podia dormir por causa da dor na perna. Então minha qualidade de vida estava muito ruim, estava muito mesmo, estava me sentindo muito mal. E aí, graças a Deus também, eu estava com o Max, né, um ótimo profissional daqui. Eu treino com ele e ele ficou falando, tem que fazer liberação de dor, tem que fazer liberação de dor com o Ronaldo para poder melhorar. E realmente, agora estou me sentindo inteira. Muito bem. Então, eu pedi essa fala da Cleide para você ver que você tem um papel como terapeuta manual muito importante na sociedade. Agora, você precisa saber usar isso.
Você precisa ir tocar no ponto certo. Imagina, se ela chega para você e você não tem a ferramenta, você vai fazer o quê? Você vai mexer na área da dor dela e ela vai sair daqui com menos dor, só que daqui 2 dias ela vai estar com dor. O problema não está ali, entendeu? A dor está ali. Então eu até recomendo, assista essa live de novo, pega as coisas que eu falei, quando eu falei do olho, posicionamento da pelve, Entenda isso, cara. Então quer dizer que todo mundo, presta atenção, todo mundo que chegar aqui com dor na lombar, indo para a lateral da perna, vai fazer isso, vai melhorar? Não, cara. Se você pensou assim, você não entendeu nada. Você precisa avaliar, cada indivíduo é único, ele tem a individualidade biológica dele, falando disso nessa live também. Tá? Você precisa considerar o ser humano como ser humano. Tá? Como ser que interage onde ele está inserido. Como ser que precisa da função dele o mais íntegro possível. O que é a função? O movimento. Se o movimento perde função por conta de alguma área que está disfuncional, essa pessoa começa a ter dor. Porque uma hora ela não tem mais como adaptar, não tem mais como compensar e começa a doer. Tá? Então assim, procure o ponto certo. Não massageie o ponto da dor. É mais fácil? Não é mais fácil. A dor da pessoa vai voltar. E você vai se queimar. Aí depois você vai me perguntar, como é que eu posso ter mais confiança? Como é que eu posso convencer o cliente? Que convencer, cara? É o resultado. Entendeu? E Cleide, gratidão por ter participado. Gratidão a você. Isso, tem mais gente que vai ser beneficiada lá do outro lado. E gratidão a todos aí que participaram. Valeu? Gratidão. Fica com Deus aí.